Olá, meus amigos! Antes de começar a assistir esse vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente também. Isso vai ajudar bastante no nosso crescimento. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Tanto é que na Copa do Brasil o Corinthians leva o mesmo placar do Atlético Goianiense. Sim. Ou seja, ele não enfrentou nem esses times, ele enfrentou um time que está abaixo dele brigando contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E ele não teve resposta. Então é isso que chama atenção. Em uma semana ele leva 4-0 em 2 mata-matas sem dar resposta em campo, justamente naquilo que ele poderia minimamente ser a equipe que conseguisse colocar em prática o que o torcedor espera, né? Porque o Corinthians leva 2 do Atlético Goianiense, 2 do Flamengo, não faz gol e deixa o torcedor com essa pulga atrás da orelha até para o Campeonato Brasileiro. Porque se chega um momento no Campeonato Brasileiro em que o Corinthians precisa impor um pouco dessa personalidade, dessa identidade, desse senso competitivo em duelos em que podem ser os chamados de 6 pontos, aqueles de ponta da tabela para minar o adversário, se for esse Corinthians, ele deixa o torcedor com a cabeça virada, porque não é possível. E aliás, ontem, somando em tudo aquilo que vocês têm falado na mesa, dá para se dizer o seguinte. Não, o que eu tô falando é que somando além de tudo isso, a diretoria do Corinthians ontem transformou a Neoquímica Arena num mini Maracanã. Foi um absurdo. Eles deram toda a parte de trás para a torcida do Flamengo, ou seja, o Corinthians ontem, parafraseando aqui minha estadia de Belo Horizonte, deu a goiabada e o queijo para o Flamengo, porque deu espaço dentro de campo, foi um Corinthians mal escalado, foi um Corinthians que não competiu, ou seja, para o Flamengo isso é um sonho, com o time que o Flamengo tem, ainda mais agora embalado novamente, voltando a se chancelar como aquele time que todo mundo gostaria de ver dos últimos tempos, brigando até o fim, jogando um baita futebol. E sem contar com a torcida do Flamengo, que é outra torcida que quando está empolgada dá um espetáculo gigantesco. Ou seja, o Corinthians uniu o útil ao agradável ao Flamengo ontem, numa mobilização completamente fora da casinha, na minha visão. Como é que você dá 4 mil ingressos na Arena Corinthians, que é o estádio menor e proporcional ao Maracanã, que além de tudo a torcida fica muito mais longe? A diretoria do Corinthians ontem, além de tudo, trouxe a torcida do Flamengo para dentro do campo. Ou seja, cenário perfeito, né? O combo foi exposto de vergonha alheia para o que o torcedor do Corinthians jamais merecia ontem. Um time espaçado, um time que não compete, um time mal escalado pelo Vitor Pereira, né, que teve a torcida do Flamengo no cangote no Corinthians ontem o jogo todo e fez diferença, porque a hora que o Flamengo entra em campo, ele vê aquele time espaçado e olha para a arquibancada, vê todo o fundo rubro-negro, meu amigo, é lógico que empolga, é lógico que o time, além de tudo, vai jogar em uma rotação diferente. Então foi um combo ontem de como não se competir, de como não se entrar numa Libertadores, o que fez o Corinthians e também a própria diretoria. Acho que ele tá perfeito nisso, porque no dia que saiu a notícia, aqui na redação, tal, os corintianos estavam indignados. Primeiro, é um lugar bom. Que assim, é um lugar quase dentro do campo. É, dentro do campo. Ia se fazer notar. Segundo, corintianos queriam estar lá. Mas tem o Maracanã. Esquece, cara. Então, Mas assim, o resultado aqui. Então, esse é um ponto que os corintianos ficaram cabreiros. O Corinthians precisa contar com os jogadores que ele contratou para esse momento, gente. O Renato Augusto não joga. E quando joga mal. O William tá sempre lesionado. E quando não tá lesionado, entra em campo, sai com 15 do segundo tempo. O Michael, achei muito esquisita a saída dele ontem. Por causa de um chutinho lá na sola da chuteira do Thiago Maia, saiu. Eu achei muito esquisito. Não foi o meu pé, óbvio. E o Michael não é jogador de pipocar, longe disso. Mas acho que era um jogo para não sair. Ou pelo menos levar até o intervalo do jogo para chegar lá e ver, escuta, como é que faz? Era o quê? 16 minutos do primeiro tempo, mais ou menos? 16. Velho, isso é jogo Corinthians e Flamengo. Isso é quartas de final da Libertadores. Os caras estão tratando esse jogo como o quê? Corinthians e Taquaritinga? Corinthians e Noroeste? Corinthians e Agudos? Isso que eles estão tratando? Não é, Corinthians e Flamengo. Faltou atitude dos jogadores do Corinthians. A atitude que não faltou para a torcida na arquibancada. Que apoiou do começo ao fim, gritou como sempre faz. Foi uma decepção o Corinthians para mim. Agora tem uma coisa que eu falei aqui antes do programa e eu vou falar porque não vai ficar entalado, não. Assim, antes do jogo, quando eu fiquei sabendo, o William não joga, eu falei, vai ser quase impossível pro Corinthians jogar. Porque o William é o cara que é o seguinte, o Adson tá jogando, o Gustavo tá jogando, olha pro William, o William tá lá. Sim. Mesmo que ele esteja jogando mal, porque ele não se apresentou bem, eu acho que o William tá devendo pro Corinthians, pela expectativa que foi criada e gerada por ele. Ele tá aí,
sabendo algumas coisas assim. Pô, esse jogo é como o seu Sormani falou, é Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, quartas de final, possível ida para uma semifinal de uma Libertadores. Pô, eu tô com tendinite, meu filho, vai embora, se enche de anti-inflamatório e vai pro jogo. O Maicon ontem, e olha que eu sou fã do Maicon, hein? Eu sou fã do Maicon. Pô, toma um pisão no pé, vai até o meio do jogo. Pô, aperta um pouquinho lá, morde os dentes, pô, vai pro jogo, chega no intervalo, fala assim, ó, não tô conseguindo. Põe o gelo, vê realmente de fato. Sim. Sabe, tem coisas que a atitude passa por isso. A atitude, consciência do jogo, a importância do jogo, o que você pode fazer, um sacrifício a mais. Né? Aquele sacrifíciozinho a mais para um jogo como esse, ele é válido. Você acha que não tem jogador do Flamengo ali que não tinha dores, não? Sim. Você acha que não tem jogador do Flamengo? Thiago Maia, com certeza, jogou com dor. Você acha que não tem um jogador aí do Flamengo? Tá, beleza, 100%. Todos têm. Tá aqui o Fábio. Sim. Todo jogador entra em campo com alguma dor. Seja ela na orelha, no cabelo, na cabeça, no tornozelo, na unha. Todos tem algum tipo de dor. Só que chega num jogo como esse, você esquece. Você toma uma pancada, você só vai sentir em casa. Tamanha adrenalina e a tua força mental de entender o jogo e se dedicar a ele. E, sabe, faltou muito. Vamos fazer o seguinte, como eu disse, hoje o programa não é blocado, mas vamos tentando aprofundar alguns temas que a gente tem bastante coisa para falar. Então, já que o deixa do Zé foi o William, Facincani e o William, você acha que faltou, e aí pode falar do Maicon, a questão da lesão, faltou esse algo a mais de entrega, não só de jogo, de bola, de tática, de estar presente, de querer jogar. Até porque o William jogou. Sim. O William jogou no meio da semana, sábado. O William jogou sábado. Ele entrou no segundo tempo. É isso? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, ele entrou. E aí, Facinca? Não tenha dúvida, Felipe. Aliás, boa tarde a todo mundo, né? Saudade de vocês. Espero o mais rápido possível estar de volta aí sexta-feira. Estamos juntos. Mas é o seguinte, aí no estúdio. É o seguinte, eu tô muito com o Zé. Eu assino demais embaixo que o Zé falou, porque pra mim, o William refuga num momento importantíssimo. Mas a dor muscular, mas a tendinite... Eu vou dar um exemplo clássico de um jogador que não tinha a menor condição de pisar em campo e foi uma decisão de Copa do Mundo com a coxa arrebentada. Roberto Badi, 94. Que ainda joga 120 minutos com 40 graus na cabeça no Rose Bowl em Los Angeles, naquela decisão absurda. Ainda vai bater um pênalti que tudo bem, deu errado, mas se apresentou e mostrou ali o tamanho da liderança que ele tinha para aquela seleção italiana e que o William proporcionalmente tem para esse time do Corinthians. Ele foi contratado para ser o fator decisivo do Corinthians. Ele foi contratado para ser o jogador referencial do Corinthians em campo. E que independentemente de uma dor aqui e acolá, você vai para o jogo. Claro, numa questão de um ligamento cruzado, de um ligamento de tornozelo, se você não tem a condição clínica absurda, fora, é lógico, ninguém está exigindo que o cara entre em campo, entre aspas, né, com uma condição em que ele não tenha a mínima segurança. Mas agora, quantos jogadores com dores musculares, ou então uma pequena tendinite e tal, o jogador convive com esse tipo de dor. Eu acho que o Zé Elias e o Fábio Luciano podem falar muito a respeito disso. O jogador convive semanalmente com dores musculares. E o William, nesse momento, num sacrifício, poderia ter entrado em campo. Se não tiver essa condição, beleza, vai embora, deixa o jogo no intervalo, avisa que não tem a condição, mas se apresente para o duelo. Mostre para o Flamengo que, em termos se não tem a bola e a qualidade individual da equipe rubro-negra, mas tem a personalidade. Tem o que faltou ontem ao Corinthians. Ser Corinthians, competir, se representar dentro de campo, mostrar que de fato era um jogo diferente. E eu falava ao longo da semana, é o maior mata-mata do Corinthians depois do jogo contra o Chelsea no Mundial em 2012. Era um jogo gigantesco, um clássico nacional, chamado Clássico das Multidões. Corinthians versus Flamengo. Gente, quartas de final. Primeira vez que o Corinthians volta a umas quartas de final da Libertadores desde o próprio ano de 2012, quando foi campeão. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, William, com todo respeito, além de você estar devendo futebol, aliás, você não apareceu ainda para o futebol brasileiro desde que você voltou, há muito tempo que você deve, com números baixíssimos e com raríssimos momentos e uma minutagem muito baixa de alguma coisa que possa ser parecido com aquilo que você fez na Europa com a camisa do Corinthians. Ontem era dia
de entrar em campo. Proteção na coxa, algum tipo de trabalho especializado, qualquer coisa que fosse pelo menos uma representatividade daquilo que você é, uma liderança técnica em campo. Mostrar para os seus companheiros que, independentemente da situação, você estava lá para brigar e você não esteve. Portanto, além de um Vitor Pereira ter escalado para mim um Corinthians muito errado, um Corinthians que ontem em campo na postura foi frouxo, um Corinthians que não competiu, você também, William, tem uma grande parcela de culpa pelo jogador que você é e pelo tamanho que você representa neste momento para o elenco do Corinthians. Você falou... Só para complementar essa informação que o Facinca está dando, e aí é o que eu vou questionar aqui. O William jogou no sábado contra o Botafogo 30 minutos. Se ele está com tendinite, por que ele ou está com dores musculares? Preserva o jogador. Mas aí é um erro dele ou do técnico, Zé? Do técnico, do departamento médico, do departamento de fisiologia, porque o jogador não pode jogar 30 minutos contra o Botafogo e ficar fora por dores musculares no jogo contra o Flamengo. Ou é tendinite, né? Pelo menos o que passaram foi uma tendinite. Então, peraí, a tendinite nasceu do jogo depois do Botafogo? 30 minutos do jogo do Botafogo?